Eu acho que por ser o primeiro colocado, por deixar os seus adversários pontuarem e se aproximarem, né, com relação à primeira posição do Campeonato Brasileiro. Mas acho que o Diniz, ele conseguiu, até pouco tempo, extrair do seu time bons momentos, né? O São Paulo veio em uma série invicta, bons jogos, a gente elogiou muito o São Paulo aqui. E ele conseguiu tirar do time o que se imaginava do São Paulo. Agora vem de 2 tropeços, né? Perdeu para o Bragantino no meio de semana, recentes, né? Tropeços recentes. Perde para um time reserva do Santos hoje, mas o Rogério a gente não viu ainda, né? Eu tinha uma expectativa muito grande, o senhor Mani colocou, né? Quem acreditava que o Rogério poderia dar certo no Flamengo? Eu tinha uma expectativa, né? Apesar do Rogério não ter conseguido extrair do Cruzeiro o que se esperava dele, o trabalho bem feito foi somente no Fortaleza, mas eu esperava algo do Rogério. A gente sabe que é um cara super interessado pelo futebol, um estudioso, um conhecedor do dia a dia, do vestiário, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu trazer nem perto do que o Flamengo é capaz de produzir. Ele não conseguiu tirar desses jogadores aquilo que o torcedor almeja e sonha tanto, né? Que é algo parecido com o que aconteceu no ano passado. Então eu acho que o peso... Por incrível que pareça, eu acho que o peso é maior em cima do Rogério. A torcida vai pressionar muito, a diretoria deve questionar durante a semana. Por quê? Porque o Flamengo, a gente falava muito que o Flamengo não tinha tempo de trabalho, né? Então, o Flamengo, o Rogério não consegue trabalhar porque o Flamengo joga seguido. Você não consegue preparar um time jogando de quarta e domingo, com 2 jogos na semana, às vezes 3, dentro de 10 dias. E agora não. Agora o Rogério tem tempo para trabalhar, ele olha os seus adversários, né? Os seus principais adversários aí, Palmeiras, Grêmio, ele olha os seus adversários durante a semana, disputando decisões de Copa do Brasil, de Libertadores, tem tempo para treinar e não consegue, dentro de semanas cheias de trabalho, extrair o máximo desses jogadores. Então ele deve ser muito cobrado perante o torcedor do Flamengo, né? Que está esperando algo grande do Campeonato Brasileiro e também pela diretoria do clube. Essa desculpa ele não tem mais, Sr. Mani, de tempo. É isso. Porque começa o trabalho sendo eliminado de 2 competições. Não, me chegou agora, não teve tempo. E agora? São semanas, são dias cheios, né? São semanas cheias e parece que a equipe piora. Exatamente. É engraçado isso, né? Porque algumas máscaras caem com o passar do tempo, né? Não estou dizendo exatamente do caso só do Rogério Ceni. Eu gostaria muito que tivesse pedido de tempo em futebol. Eu gostaria muito que o jogador que saiu pudesse voltar, para a gente ver realmente quem é que sabe ler o jogo, quem é que sabe compreender os problemas do seu time, enxergar como o adversário está te machucando. Como acontece, por exemplo, no vôlei do basquete. Você vai mexendo com os jogadores, com o time o tempo inteiro. Isso vai o quê? Exige demais do conhecimento do jogador. Do treinador, perdão. O que acontece com o Flamengo nesse momento? Está tendo semana cheia, essa faz um mês. É a 4ª semana cheia que o Flamengo teve. O que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Ao contrário, o time piorou. Quando o Rogério Ceni pegou o time e botou para treinar, para fazer exatamente o que ele gostaria ou o que ele quer que o time faça, o time caiu de produção. E o time tá aí, hein? Não tem ninguém fora não, hein? Tá todo mundo aí. Você perde um grande jogador, mas não, tá todo mundo lá. E outra coisa, o Flamengo tem 2 times. Mesmo que você perca um jogador aqui, um jogador ali, o investimento feito é um investimento para que você não venha sentir a ausência de jogador por Covid, por lesão ou por suspensão. Então não tem do que reclamar. O Rogério não tem do que reclamar. Nada, absolutamente nada. Muita gente já defendendo a demissão do Rogério Ceni nesse momento. A pergunta que fica é, será que vai ser demitido? Será que o Marcos Braz, o Rodolfo Landim vão segurar o Rogério? Ou será que vão ceder à pressão da mídia e da torcida? Porque o Rogério só assumiu São Paulo porque a mídia flamenguista e a torcida flamenguista pressionaram o Marcos Braz e o Landim e eles foram suscetíveis à pressão dessas 2 alas poderosas que representam o Flamengo, mandaram embora o Domenech, que tinha 63% de aproveitamento. 63% de aproveitamento, classificado na Libertadores e a 1 ponto do líder no Campeonato Brasileiro. Mas não, tomou 2 goleadas, resolveram mandar embora. Mandaram embora, contrataram um técnico sem experiência, volto a dizer, sem estofo, nesse momento, para dirigir um time grande. Pode ser que o Rogério, daqui, 5 anos,
venha ser o técnico do Barcelona, ou do Bayern de Munique, ou do Real Madrid, seja lá de quem for. Não sei. Nesse momento, no meu time ele não treina. No meu time ele não treina. Mas não, a diretoria foi suscetível à pressão dessas duas alas poderosas, a torcida do Flamengo e a mídia flamenguista, demitiu o Domi, contratou um técnico inexperiente e o Flamengo está aí. E eu estou até vendo gente dizendo o seguinte, olha, tem que ser demitido já, senão G4, nem G4 pega. Mas, ô Sormani, você demitiria então já o Rogério Ceni? Você faria a troca agora? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a torcida tem uma boa parte aí da torcida e da mídia flamenguista que já está pedindo a demissão do Rogério Ceni, entendeu? Para tentar, nesses 9 jogos que faltam para encerrar o campeonato, encontrar uma reação para que o Flamengo venha, inclusive, disputar o título. Porque do jeito que está, com o cenário que o time se encontra nesse momento, muito dificilmente o Flamengo vai conseguir algo melhor do que vem conseguindo. O time está em queda livre, entrou em parafuso. Você me pergunta, você demitiria? Bom, eu não teria demitido o Domenech. Não teria demitido o Domenech. Eu não teria. Eu não teria. A verdade seja dita, eu não teria contratado o Domenech. Mas a partir do momento que você contratou e ele começou a trabalhar e eu não achava o trabalho dele ruim, eu não via motivo nenhum para ele ser demitido. Eu não teria contratado o Rogério Ceni. São 9 jogos que faltam para terminar o campeonato. 9 jogos. Quem é que você vai contratar? De fora não vê ninguém. Ninguém vai querer assumir essa bucha vindo de fora. Tem alguém aqui no Brasil hoje disponível para assumir o Flamengo nessa reta final? Essa é uma questão que o Flamengo tem que ver. Se tem, eu sinceramente troco. Porque você precisa criar um cenário novo. O que fez o Vasco ao demitir o Sapinto? Tentou criar um cenário novo. Porque do jeito que estava caindo. Vai para a Série B. Alguma coisa precisa ser feita. E no Flamengo a mesma coisa. O Rogério já mostrou que não tem condições, não tem capacidade nesse momento para ser técnico do Flamengo. Então já vamos trocar agora. Vamos trocar já. E já tenta contratar um cara para a próxima temporada. Agora, esse é o problema. Quem é que vai assumir o Flamengo agora? Esse é o problema. Se conseguir descobrir um cara bom, um nome factível, eu trocaria. Sinceramente, eu trocaria. Aí eu vou querer saber já do Fábio Luciano e vou querer saber dos dois se a situação do Diniz é essa também. Se é fato novo que precisa e por que caiu tanto de rendimento o time do São Paulo, tá? A gente já fala sobre isso e da relação elenco-treinador nos dois casos, no Flamengo e também no São Paulo. Vamos ver a classificação como é que tá, então, com essas duas derrotas. Claro, os dois times não somaram pontos, mas só pra gente ter uma ideia aí, olha. O Internacional, então, ainda vai jogar, tá? Tem 28 pontos. Ele pode ir, tem 28 jogos, ele pode ir a 53, o Galo tem só 27 jogos. Tem 2 jogos a menos, então, que o São Paulo. O Flamengo, ele tem 49 pontos, é a mesma pontuação que o Grêmio, e 2 pontos a mais que o Palmeiras, que tem 1 jogo a menos. Então, essa é a situação ali da parte de cima da classificação. Vamos direto ali para o Pedro Henrique Torre, que está no Maracanã. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do Rogério Ceni, é importante nós ouvirmos essa entrevista já aqui dentro do Sport Center, e também a do